Cinco passos para meditar todos os dias. Deixa eu me apresentar um pouco. Sou Átila Campos, sou doutor em ciências pela Unifesp. Eu trabalho com meditação há muitos anos, né? Mais de praticamente 20 anos. Pratico, né? E também trabalho, coloco dentro da minha área clínica. Principalmente eu trabalhava com acupuntura, agora estou mais parado, trabalhando mais com mindfulness. Eu também sou servidor público, né, do Tribunal de Justiça, e lá eu coloco esses cursos, né, que eu dou dando para você, eu também uso lá dentro dos servidores, como servidores, né, fazendo, fazendo recortes para que os servidores utilizem algumas técnicas e algumas estratégias do mindfulness dentro do dia a dia. Trabalho com esse protocolo, que é o Promoção da Saúde baseado em Mindfulness. Esse protocolo, ele é contador. É um protocolo, como eu já falei, desenvolvido pela Universidade Federal de São Paulo, onde eu fiz meu doutorado, diretores e pesquiso mindfulness, estresse e dor crônica há alguns anos. Por que meditar é importante? Porque nós somos 90% no mundo, nós somos pessoas que sofrem de estresse. Estresse, você imagina assim, um peso numa viga. O estresse é quando aquele peso numa viga, numa barra de ferro, por exemplo. Você tem um peso numa barra de ferro e aquele ferro se deforma. Ele se deforma para se adaptar àquele peso. Mas esse peso é uma forma de. E aí é uma forma da gente é, representar a questão do estresse. Então, para a gente se você se sente sob pressão, uma pressão externa ou uma pressão interna, sente-se sobrecarregada, sente-se sempre como se tivesse ter que fazer algo para obter alguma coisa, mas às vezes não tem energia, isso é um sinal de que você está estressado, está sob efeito do estresse. Então, o estresse é tão importante na atualidade que US$ 1 trilhão é perdido economicamente por conta de absenteísmo, né, de presenteísmo, ou seja, a pessoa está lá, mas ela não está fazendo, não está desempenhando aquilo que é importante ela desempenhar. E isso causa uma perda econômica no mundo como um todo. E aqui no Brasil, nós somos o segundo país de pessoas estressadas e 70% dos brasileiros, de nós, somos afetados de alguma forma pelo estresse. Porque a base da maior parte das doenças vem do estresse negativo. Existe o estresse positivo e o estresse negativo. Então, geralmente, a gente vê que o estresse ele entra em fases, né? Tem a primeira fase, em que, por exemplo, você recebe um projeto do seu chefe para você fazer esse projeto em 30 dias. E aí você tem aquele pico de adrenalina. Aquele pico de adrenalina significa que você está energizado, você está com disposição para fazer. Só que vamos supor que você, à medida que vai acontecendo o trabalho, você tem uma equipe difícil, acontece alguma coisa com a família, você tem que dar atenção àquilo. Então, esses estressores, essas situações que acontecem no nosso dia a dia, eles vão dar um peso maior na sua atenção. E aí, você não termina o projeto em 30 dias. Você pede mais prazo e aí você começa a entrar num ciclo de resistência, numa segunda fase, que é a fase de resistência do estresse. Nessa fase de resistência, você começa então a ter uma perda de sono, começa a ficar, por exemplo, se você tem problemas de ideia de pele, esses problemas de pele começam a romper. E aí até que, vamos supor que você não dá conta do serviço, porque tem muitas demandas externas, você a sua atenção está dividida entre o trabalho e a casa, e aí você entra numa fase de exaustão. E a fase de exaustão a gente chama de burnout, né? Então, esse é um dos percursos do estresse, mas não só nesse fase de esgotamento que você chega, você antes ou pouco depois, você pode entrar numa fase de adoecimento, principalmente com ansiedade, depressão e aumento das dores, né, da dor crônica. Mas também o estresse é a base da hipertensão, de distúrbios metabólicos como o estresse, de distúrbios da pele, né? E outros vários problemas de saúde. E aí eu queria mostrar para vocês, para a gente ter uma base de como é uma situação de estresse no nosso dia a dia, e que talvez você se identifique com isso, o estresse de Carmen.
A Carmen, por exemplo, é uma universitária, mas ela, por ser universitária e ser jovem, ela já tem muitos problemas que nós, passando os 30 anos, os 40 anos, também temos. Vamos supor que ela é uma universitária e tem uma rotina bem agitada. Trabalha à tarde e à noite e em dias alternados tem aula na faculdade. No período, no período trabalha no período de prova, se sente sobrecarregada física e emocionalmente, porque tem falta de concentração e a memória falha, tendo que ler o mesmo texto 2 vezes para fixar o conhecimento. Então, aqui já começa a afetar concentração e memória. Carmen pensa demais no que tem de fazer durante o dia, se tornando muitas vezes improdutiva, pois não sabe o que fazer primeiro. Pensa demais. Diante de muitas tarefas, não sabe qual priorizar, porque acha que tudo é urgente e se perde em meio à confusão de ideias e emoções. Está começando a ter sintomas de estresse, como insônia e dores de cabeça. De uns tempos para cá, vem se autocriticando muito e duvidando da sua competência para assumir tanta coisa. Então, ela começa com algo externo e ela começa a entrar no que se chama de funil. E esse funil começa a afetar sua autoestima. Sente que não consegue relaxar mesmo em um happy hour com os colegas e sua autoestima vem se deteriorando. Carmen está em processo de estresse contínuo e persistente. Ela está prestes a adoecer de exaustão. Então, primeiro, uma coisa que você tem que entender é que o estresse ele é um processo. Então, ele é um processo que ele tem fatores externos e fatores internos. Ele pode começar com fatores internos, mas pode começar também com fatores internos. E a primeira coisa que a gente precisa identificar nessa nossa situação de estresse é o que é que no ambiente me deixa estressado. Ou então, quais são os fatores internos meus, né, que são pensamentos, são emoções que estão sempre presentes quando eu vejo uma pessoa ou estou dentro de uma situação que vai desencadear esse processo de estresse. É, então, como vocês falaram, a Judite, né, a Thalita, falaram na mente que ela não para. Ou seja, a gente tem o nome dessa mente, né, as tradições, elas costumam representar essa mente chamada de mente de macaco. Então, quando nós estamos estressados, a gente começa a trabalhar com uma forma mental chamada de mente de macaco. Que essa mente de macaco significa, imagina, o macaco ele pula de galho em galho, de pensamento em pensamento. Se você colocar o macaco dentro do seu quarto ou dentro da sua casa, ele faz um caos, ele torna a sua casa caótica, ele vai destruindo tudo. Então ele é distraído, ele é hiperativo, ele é impulsivo, é exatamente a forma como a gente se comporta. Então, se eu estou estressado ou estressada, geralmente essa mente de macaco ela começa a se apresentar no meu dia a dia, se apresentar geralmente na forma mais impulsiva, na forma de me sobrecarregar com as coisas, de eu não conseguir fazer uma coisa e terminar, de eu então começar a me comunicar de uma forma mais dificultosa com as pessoas. Então tá aqui a Carmen e ela tá aquela descrição que eu dei para vocês agora há pouco é exatamente isso. Ela está sob efeito da mente de macaco. Então, uma pessoa estressada, Carmen, geralmente ela não vai dormir bem. Então, existem sintomas mais fisiológicos, mais orgânicos e sintomas bem psicológicos. Três principais que eu quero que tem a ver com a perspectiva da atenção plena do mindfulness. A primeira dela é eu não durmo bem. A segunda é eu me preocupo demais. Eu fico pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E a terceira, que é uma das principais, é eu transformo pequenos problemas em grandes problemas. Coisas muito pequenas, elas se tornam coisas muito grandes. Situações que poderiam ser resolvidas de outra forma, se eu não tivesse estressado, se eu tivesse dormido bem, se eu tivesse me alimentado bem, se as minhas emoções elas estivessem mais controladas ou higienizadas. Então, muito provavelmente, eu me comportaria de uma forma diferente com relação àquele problema.
4 pontos principais para a gente ter uma saúde mental forte é sono, alimentação, atividade física e meditação. Então, veja o seu sono. Se você não tem sono, você não fica energizado. Se não fica energizada, você fica cansada, sua mente ela fica caótica. A alimentação, porque o que a gente come vai fazer com que metabolicamente a gente tenha saúde, e se meu corpo está saudável, minha mente está saudável. Comunicação. A atividade física é uma forma da gente desenvolver a atenção plena. Atividade física, nosso corpo precisa de movimento. E aí as tensões elas são liberadas, também a questão da neuroquímica, né? Produção de dopamina, de endorfina. E a meditação, trazer para a gente o que se chama de atenção plena. Na realidade, a Carmen, ou se você se identificou com a Carmen, se você se encontra muito desgastado, muito esgotado, algumas pessoas vêm para o curso dessa forma, elas entram na exaustão. Mas elas, por conta da mente de macaco, ela não percebe como é que ela chegou até aqui. E aí você pode, se você tiver atenção plena, você pode detectar logo no começo quais são os fatores do seu dia a dia, tanto externos como internos, que estão fazendo que você entre nesse funil de exaustão. Né? Primeiro você começa a ter insônia, começa a ter cansaço demais, aí você precisa dormir demais, começa a ter sintomas físicos, né, mais específicos, mais dor de cabeça, tensão generada no corpo, você qualquer coisinha, você tem um cãibra, se você sofre de problemas de pele, já tem crises de pele. E aí começa a afetar o seu psicológico. Começa a ficar irritadiça, começa a ter tristeza, labilidade emocional. Aí aumenta isso tudo aqui gasta muita energia. Então você gasta sua energia, falta energia. Falta energia, mais ainda. Imagina assim você afundando cada vez mais nesse poço aqui. Falta energia, e aí começa a afetar mais ainda o seu psicológico, você começa a ter desesperança. E aí entra exaustão, é o esgotamento completo. Só que aqui, você nesse percurso aqui, você pode desenvolver depressão, você pode desenvolver ansiedade, dependendo de onde a sua consciência ela vai estar, tá? Sua consciência, sua tendência pode ser a sua mente de macaco, ela está mais lá no futuro ou ela está mais lá no passado. Então, o que é que a gente precisa fazer dentro dessa perspectiva do processo terapêutico é adestrar a mente de macaco. Como é que a gente adestra essa mente de macaco? E uma das formas é meditando.